Muito bem, nação, a imprensa vai à loucura com o amasso do Flamengo sobre o Inter. Bora acompanhar aqui todo este debate. De novo na próxima quarta-feira, vamos ouvir o Roger e também o Felipe Luiz. Bom, primeiro que vai ser um jogo completamente diferente do que foram os outros dois, né? Como você falou, são poucos dias até lá, mas na verdade dá para fazer ajustes em função do que aconteceram nesses jogos. Eu vou fazer e com certeza o Roger também. E vai ser um jogo completamente diferente, como você falou até então, o jogo mais importante do ano até agora. E temos que fazer um jogo perfeito para poder passar, porque não é fácil jogar aqui e ganhar aqui dentro. Era necessário, dentro do planejamento, a gente, para aumentar nossas chances, levar os jogadores mais descansados para quarta e colocar os jogadores com menos minutagem em campo. Isso acarreta um risco, né? Porque os jogadores têm menos entrosamento de jogo e não foram 2, 3, nem 4 jogadores, né? Eu entrei em campo com um jogador apenas e deslocado para a lateral esquerda. São os riscos que se assume, né, para que você tenha mais chance na competição que a gente, nesse momento, elencou como uma prioridade máxima em função da decisão definitiva na quarta-feira. É o risco, com certeza, não tenha dúvida. Mas gostaria que a torcida entendesse e estivesse aqui para nos apoiar na quarta-feira, porque ela vai ser decisiva para a gente. Vai ser fundamental, hein? 3-1, a gente tem acompanhado muito. O Jean, inclusive, citou aqui no último programa. Nossa, é do Flamengo? Não, mas o Flamengo é assim: primeiro tempo vai bem, segundo tempo cai um pouquinho. O Flamengo não, igual a outros jogos. O Flamengo, embora, você pode até falar, e hoje o Pedro foi muito bem também. Embora no segundo tempo, né? Não. Você vai sempre bem. Você, enquanto o Pedro teve esse período de questionamento, você aqui jamais é questionado. Para com isso. O Flamengo no segundo tempo, embora tenha rodado o elenco e tal, etc., é um Flamengo no segundo tempo que também, embora não tenha sido... Parece que ele não fez força. A notícia é que o Flamengo não caiu tanto no segundo tempo. Pois é, não caiu tanto, mas parece que não precisou fazer muita força para ainda ser muito superior no segundo tempo, né? Acho que essa é a questão. Acho que continua sendo superior. É normal também, acho que hoje, mais do que em qualquer outro contexto... com 2-0 no placar, se justificaria uma queda até de rendimento, porque a gente está falando de um Flamengo, e esse para mim é o grande destaque do jogo, que escalou talvez um time que venha a ser, no restante da temporada, mais titular do que o time que jogou a primeira partida da Libertadores. Claro, assim, a presença do Arrascaeta, provavelmente ele estaria no outro jogo, não sei se estaria ou não nesse, porque é um jogador que precisa ser dosado, mas para mim o grande destaque é o time que o Flamengo escalou. É a equipe que entra em campo, formada na sua maioria por titulares, onde não são os titulares, são caras que podem vir a ser titulares muito em breve. Então, assim, aquilo que era um discurso do Felipe Luiz, cada vez mais vem se comprovando uma decisão, e para mim, eu sempre falei, para quem tem o melhor elenco do futebol brasileiro, uma decisão absolutamente acertada. Quem tem o elenco que o Flamengo tem, não pode desprezar o Campeonato Brasileiro, nem na comparação com a Libertadores, porque esse é o time que, se levar a sério todos os jogos do Campeonato Brasileiro, se jogar a vera todas as partidas, se não baixar de ritmo, se não deixar nada para trás, ele é bastante favorito para conquistar o título. O Palmeiras, se vencer, vai ficar 1 ponto do Flamengo, ok, mas não tem a mesma força, não tem o mesmo elenco. A questão é que o Flamengo, até o Campeonato Brasileiro do ano passado, ele não fazia isso. O Flamengo chegou ao absurdo de, num jogo contra o Palmeiras, sempre seu principal rival, né? Sempre não, mas em muitos momentos seu principal rival nos últimos anos, escalar time misto no Campeonato Brasileiro. Acho que com Dorival, se não me engano, escalar time misto no Campeonato Brasileiro. Dorival pagou por isso. Cara, aí assim, sabendo que na Libertadores você nem sempre tem a certeza, assim, você pode jogar bem, você pode ser eliminado. Então, para o Flamengo, um campeonato de pontos corridos levado a sério tem enorme chance de terminar com o título, e por isso eu destaco o time que o Felipe Luiz colocou hoje em campo. Mas sabendo que muitos desses caras vão entrar em campo na quarta-feira, hoje também era compreensível que desse uma baixada de... Acho que o 2-0 não baixou. Não baixou. Mas o 2-0 no início é muito interessante. Eu acho que, primeiro, o Jean fala de elenco. E é isso, o elenco te proporciona virar e falar: o Saúl eu vou puxar para ele onde eu acho que ele vai render melhor. Vai muito bem o Saúl hoje como segundo homem de meio campo ali
na primeira linha. E é um cara que pode virar titular, é isso que eu tô querendo dizer. Quando o Flamengo tiver que jogar com a bola, tiver que ter dois caras ali, Jorginho e Saúl demais, criação, não exatamente o Everton Araújo por ali, ou o Pulgar que faz falta por ali, tem a volta do De La Cruz. E tem uma situação também, o jogo passa pelo Inter. É um Inter descaracterizado, o Inter assim, não tem como correr muito nas duas frentes, tem uma missão dificílima de virar a Libertadores no meio de semana. E aí o Inter deixa o Rascaeta livre. E aí a bola chega no Pedro. A bola do Pedro hoje caprichou. Tem menos combate ali para finalizar, ele tem a qualidade para finalizar. O gol do Plata, inclusive, o Arrascaeta pega, acha o Plata vai levando, o zagueiro vai recuando. Ele vai levando, o zagueiro vai recuando. Ele vai levando, o zagueiro... Ele tá quase dentro da área. Aí ele finaliza. Aí, é um Inter também muito passivo. Só que esses dois gols, eu não acho que o Flamengo ele tira o pé, mas os dois gols no início desmobilizaram completamente o time reserva do Inter, deram um controle ao Flamengo tranquilo para a partida, e eu até brinquei com o Jailson, a gente estava assistindo o jogo, eu falei, o problema agora é o segundo tempo, né? Mas o Inter não tinha forças, e o Flamengo também Só uma coisa, Pedro, porque eu estou plenamente de acordo com você, o jogo estava de um jeito que o Inter não parecia não poder reagir, não ter condição de reagir, mas aí eu quero destacar o Rossi também, porque... Era a situação de que se ele não faz aquela defesa no final do primeiro tempo e no começo do segundo tempo, talvez mudasse todo o jogo, talvez esse clima mudasse. Então, destacar também o Rossi que, em geral, né, quando é chamado a trabalhar, trabalha bem. E foi o que aconteceu coerência com o discurso do Boto sobre o Campeonato Brasileiro, né? Que até não, foi gente, criticado o Flamengo em relação à prioridade. o Flamengo só tem 2 competições agora. O orçamento do Flamengo, e amanhã está apresentando aí um patrocínio máximo, um negócio exorbitante. O Flamengo não pode ter orçamento para só jogar uma competição mata-mata. O Flamengo hoje é o famoso parabéns pelo mínimo. Ele tem que entrar com o pé embaixo mesmo no Campeonato Brasileiro. Ele só tem 2 competições. Se o Flamengo não puder jogar... Ele podia não colocar os titulares hoje. Mas eu acho que hoje, se o Flamengo não entrar, não disputar essas 2 competições com o elenco que ele tem, quem vai disputar? Então, acho que assim... Eu acho que é de se valorizar, porque não era a rotina ali. Eu acho que é muito mais bonito que o Jean fala, não era a rotina. Mas o Flamengo o Flamengo deveria ter ganho mais campeonatos brasileiros ele tem o Pulgar machucado, ele descansou o Alan, o De La Cruz está voltando, o Everton Araújo não foi utilizado, ele testou o Sal... Quem é que pode fazer isso? Sabe? Então, acho interessante também. O Flamengo tem que jogar o brasileiro assim. E acho que a gente tem que lembrar que não era o Inter, né? Exato. Tinha um titular. Aí o Inter precisou se poupar. Chama a cavalaria quando está 3-0 e eu acho que é um luxo que talvez o Roger não possa se dar do ponto de vista psicológico, da pressão sobre o seu trabalho. Mas o quê? De colocá-los em campo ou de agora não? Virou um tudo ou nada. O que é um luxo? Agora virou... Não, é um luxo que o Roger... Até entendo que ele tenha feito, mas infelizmente ele talvez pague por isso. É que ele correu um risco, porque eu acho que assim... Podia ser uma cacetada histórica. O Flamengo perdeu muita chance. O Internacional simplesmente pulou o fim de semana. Então. O Internacional já está pensando desde quinta-feira, sexta-feira, na semana que vem. Criticar? Não. Essa opção? O Inter... Pergunto. Se o Inter coloca em campo hoje um time... Eu não acho o Inter... Não o melhor time, mas um time com mais jogadores. Vai, 5, 6 jogadores. Minimamente competitivo. Perde hoje, o que é normal. E é eliminado na quarta-feira. Em um outro peso. A comissão técnica vai ter que dar uma explicação. Ela vai poder dizer, olha, eu não posso abandonar o Campeonato Brasileiro, eu poupei aqui, escalei os jogadores, a gente tentou ganhar, não foi possível. Na quarta-feira é um outro jogo. Houve tempo para recuperá-los, descansar, os que não atuaram estavam bem. Agora, se você corre o risco, você tem que dar essa explicação. Não era para eles jogarem, porque a análise vai ser feita conforme o resultado, de trás para frente. E aí eu acho que a comissão técnica do Internacional, provavelmente o clube todo, falou, olha, nós temos uma decisão, aquilo que nós podemos fazer para aumentar a chance de ganhar essa decisão é poupar os jogadores no fim de semana, contra o mesmo adversário. O Flamengo quer ser campeão brasileiro e tem elenco para colocar em campo o time hoje sem arriscar em 1 milímetro a força para decidir a vaga na Libertadores. Mas ele coloca os mesmos, em grande parte, os mesmos que vão jogar no meio de semana. Isso. Que assim, sempre significa, né, ou um nível um pouco menor, mas eu acho que faz sentido no Flamengo, já expliquei. Do ponto de vista do Flamengo, sim. Então, o que eu acho, mas eu acho que do ponto de vista do Inter,
é compreensível também, porque se a gente fala de um Flamengo que dá para entender ele ter escalado todos os titulares, porque ele é o favorito para ganhar o Campeonato Brasileiro, se levar o Campeonato Brasileiro. E ele declarou publicamente que quer fazer assim. Isso. Eu também. No caso do Inter... Eu acho que é compreensível, mas eu te pergunto, será compreendido? Não, o Roger, você diz? O trabalho do Roger. Não, então, eu acho que assim... O Roger tá com uma espada em cima da cabeça. Mas aí são escolhas, passa por quarta-feira. Assim, toda escolha tem um lado negativo. Eu acho que o lado negativo da escolha de hoje era algo que esteve, não vou dizer prestes a acontecer, mas que poderia ter acontecido, que era tomar, sei lá, 5-0 do Flamengo, e aí, você me desculpa, mesmo que seja um jogo com reservas e tal, aí isso vai para o outro jogo. Totalmente. Isso tem um impacto. Acho até que na hora que ele está com o jogo perdido e coloca vários titulares em campo, talvez ele buscasse um pouco esse golzinho. Para diminuir um pouco o impacto, né? A torcida compreendeu, porque o Inter foi aplaudido no final do jogo. Olhando para frente. Para dar aquela moral para quarta-feira. Jogadores vaiados. Que o jogo será lá, né, inclusive. Segue o líder porque o Flamengo venceu no Beira-Rio, derrotou os reservas do Internacional, sim, não interessa quem mandou botar reserva, meteu um 3-1 com absoluta firmeza, né? Em momento nenhum o Flamengo chegou a se sentir ameaçado. Até porque o gol de honra do Internacional, vamos assim chamar, foi feito no finalzinho já, né? Num lance até que quase foi anulado. Chegou a ser anulado por impedimento, mas o VAR corrigiu, entendendo que havia a mesma linha. Não fez a menor diferença para o Flamengo. O que eu acho que vale, e eu gostaria de pedir a vocês que hoje tivesse um pouco mais de bom humor, né? Não vamos começar agora a cornetar o jogo de hoje. Não há nada a cornetar no jogo de hoje. Sinceramente, não há nada a cornetar no jogo de hoje. Sim, pode dizer, mas eram os reservas do Internacional. Os reservas do Internacional são melhores do que muitos times da Série A, em que o Flamengo teve mais dificuldade. Chegou até a tropeçar em alguns times, como o caso do Ceará e desse Santos, que incrível, né? Derrotou os 2 primeiros colocados da tabela, derrotou o Flamengo na Vila Belmiro e fez mais, derrotou o Cruzeiro dentro do Mineirão. E, no entanto, hoje tomou uma goleada que eu acho que nunca, não tenho certeza, eu tenho os números aqui, o Neymar nunca sequer chegou perto de tomar. Nenhum time que o Neymar jogava ou jogou levou de 5, quanto mais de 6-0. Neymar tem um 4-0 pelo Santos contra o Barcelona, naquela final do Mundial que é para lá de polêmica, porque o Neymar já estava comprado e já tinha recebido 40 milhões de reais do Barcelona. Não estou dizendo com isso que ele jogou menos ou mais, ali o Barcelona era o auge do Barcelona, contra um Santos que era muito bom na América Latina. Não dava para encarar aquele Barcelona, foi 4-0. E o próprio Neymar disse que foi uma aula de futebol. Mas hoje, gente, hoje foi muito pior. A começar pelo adversário. O Vasco pisou o Morumbi na zona de rebaixamento. Todo mundo considerava o Santos favorito. Não me lembro, por exemplo, como é que foi o placar do GE. O GE costuma fazer, né? Aquele placar. Às vezes comete ratas memoráveis, né? Aposto que esse Santos e Vasco deve ter tido praticamente todo mundo apostando na vitória do Santos. O Santos vem de 2 vitórias coletivas. Mas o Flamengo hoje fez uma excelente exibição. Excelente exibição. Os jogadores do Inter que estavam em campo não eram pernas de pau. Borré e Valência o ataque, apenas isso. Sim, não estão em boa fase, mas são o Borré e o Valência. Foi o Borré que fez o golzinho no final. O Valência, de fato, foi completamente anulado pela zaga do Flamengo. Eu vi muitos jogadores hoje jogando muito futebol. E, principalmente, eu vi e gostei de ver o jogo associativo produtivo. O Flamengo hoje criou várias jogadas de toque de bola no ataque produtivo, chegando e ameaçando realmente o gol do Internacional. Muito bem, nação, tá então a imprensa repercutindo a vitória do Flamengo, 3-1 para cima do Internacional no Campeonato Brasileiro, né? O Palmeiras também venceu aí o Botafogo fora de casa, segue caça ao líder Mengão e nessa segunda joga o Cruzeiro contra o Mirassol, né?
Coloca aí a sua opinião nos comentários, se inscreva-se no sino, deixa o like, até o próximo vídeo.